Boa noite, está começando mais um programa Cidadania e Atitude aqui pela TV Câmara, que hoje destaca o projeto do Natal Solidário desenvolvido pelo grupo Guerreiros del Sol. E os meus convidados dessa noite então são os voluntários do grupo Marlon Rodrigues e Andressa Ferreira. Boa noite, sejam bem-vindos à TV Câmara. Obrigado. Boa noite, obrigada. Marlon, eu quero iniciar então a nossa entrevista contando para quem está em casa um pouquinho da história de criação desse grupo. Sim. Ele, na verdade, ele não surgiu aqui em Passo Fundo. Essa história começou lá em Santa Maria. Isto. O projeto se iniciou no ano de 2013 na cidade de Santa Maria, onde eu e meu irmão Alexandre Rodrigues, na época ele morava em Santa Maria, então a gente iniciou fazendo esse projeto no lar de Miriam e surgiu muito do nada, né? A gente pensou em fazer alguma coisa voltado para as crianças carentes e aí a gente foi visitar esse lar de Miriam e a gente começou a desenvolver então o primeiro projeto, que foi no dia 27 de setembro, e junto conosco foi a Viviane Fragoso, que reside atualmente em Santa Maria. Depois, no ano de 2014, já a proposta começou a aumentar. A gente foi novamente para Santa Maria, porque o meu irmão residia lá ainda. E aí, nesse momento, o grupo começou a tomar formas. Junto comigo foi Bárbara das Chagas, Leandro dos Santos e a Josiane dos Santos. A gente foi para Santa Maria, meu irmão já tinha visto um local para a gente fazer a aproximação, porque geralmente a gente procura realizar essas atividades com as crianças em locais diversificados para atender cada vez mais, atender um maior número de crianças. Então, este ano de 2014, a gente foi para lá, a gente chegando lá, o meu irmão ele tinha comentado que tinha recebido ajuda da ONG Cinderelas, que é formada pelas mães da vítima daquela tragédia da Boate Kiss. E aí conseguiram uma comunidade beira-trilho. Quando a gente chegou lá para fazer essa atividade no dia 27 de setembro, alguns assim do grupo, a gente ficou surpreso, porque hoje em dia, muitas das crianças, elas optam, vou ganhar um brinquedo, eu quero um iPhone, quero um tablet, quero tecnologia. E no momento que a gente chegou lá, tinha crianças na beira do trilho, pé descalço, soltando pipa, coisa que hoje em dia a gente não vê mais. Então a gente fez essa festividade lá para eles, a gente fez essa atividade, porque todas as atividades que a gente faz é como a gente faz uma festinha para eles. A gente faz uma festinha com bolo, a gente serve cachorro-quente, refrigerante, e a gente faz uma mesa de doces. Então é um dia especial para eles, porque muitas crianças dessas que a gente atende, a gente sabe que não tem oportunidade disso, e é esse momento que a gente vê aquele brilho no olhar deles, que eles têm, e a gente consegue ter esse retorno de uma maneira muito rápida, porque a criança, se ela não gostar, ela vai te responder que ela não gostou, e se ela gostou, ela vai te responder aquilo de uma maneira muito rápida. E a gente tem esse retorno, então, desde o início a gente consegue visualizar esse retorno com as crianças, porque essas são, assim, uma coisa que a Vanessa Spies, ela comentou na entrevista que a gente deu para o jornal da Diário, foi que muitas crianças, assim, tem coisas assim que não pagam o sorriso que as crianças dão para nós no momento que a gente recebe, que a gente faz essa atividade com eles. E Andressa, no teu caso, então, quando o projeto chegou a Passo Fundo, você também começou a se envolver. Eu queria que tu comentasse, então, por que, né, de colocar um pouco do seu tempo à disposição para esse projeto? Bom, o projeto, como eu já tinha visto o Marlon participar, ter feito em Santa Maria, né? Quando ele trouxe o projeto para cá, a minha irmã também é do projeto, eu olhei para ela e disse assim, vamos dar um jeito de ajudar. Alguma coisa a gente pode fazer, né? E a intenção era ajudar no que ele precisasse. Até então a gente não tinha pensado em participar do projeto. Mas aí o Marlon veio com o convite, que não tem como recusar, né? Depois que a gente participa, tu olhar a cara das crianças, assim, o rostinho delas, aquele olhar, sabe? Tudo eles ficam esperando que tu vai fazer alguma coisa, o que tu vai fazer, uma brincadeira. Eles são carentes disso, parece, de atenção, né? Então, depois daquela primeira vez que a gente participou, já, não, agora não dá mais para sair, né? Foi assim que acabou
aconchegando a gente, no caso, né? E o projeto é muito bonito mesmo. As crianças ficam bem felizes. E daí é isso que motiva a gente, né, a fazer mais. E Marlon, hoje quantas pessoas estão envolvidas então nesse projeto? Somando Santa Maria, Passo Fundo, enfim, é uma ideia que se expandiu aí pelo estado. Na verdade, assim, ó, a gente não vou conseguir te dizer propriamente o número de pessoas que a gente está hoje em dia, porque sempre quando, por exemplo, este ano o projeto tá tomando uma maior proporção e cada vez mais pessoas, assim, por exemplo, agora neste último sábado, a gente fez o primeiro pedágio solidário e nisto uma mulher nos abordou perguntando sobre do que se tratava o projeto e nisso ela já me fez a pergunta como que ela poderia então nos estar ajudando para a realização desse projeto. Então várias pessoas quando elas vão conhecendo o projeto, tem novas pessoas se agregando ao grupo este ano, nos ajudando. Tem pessoas que nos ajudam mais para o Natal e realmente tem aqueles, os integrantes fixos mesmo, que estão em todos os projetos, porque a gente realiza então projetos no Natal, que é um dos maiores projetos, a gente realiza projetos na Páscoa, no dia 27 de setembro e no dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, e este do Natal, que é o projeto maior mesmo. Então a ideia de vocês, na verdade, é levar um conforto maior para essas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social nas comunidades carentes do nosso município, nessas datas especiais que normalmente as famílias estão festejando, que a mesa está reunida normalmente com banquetes e essas pessoas não têm realmente que colocar na mesa. Por exemplo, a nossa ideia, o projeto do Natal Solidário este ano vai ocorrer no dia 18 de dezembro, no CTG Eduardo Miller. As outras duas edições ocorreram também no CTG Eduardo Miller, porém a gente procurava sempre fazer na data do Natal. Então sempre, tanto a primeira quanto a segunda edição foram no dia 25 de dezembro, porque a ideia do grupo mesmo era fazer um Natal diferente, fazer um dia diferente para aquelas crianças que os pais não teriam condição de fazer nenhuma data comemorativa. E este ano a gente adiantou a questão do Natal, porque tem o Grupo Rotarate, por exemplo, que é um dos que nos apoiam desde a Páscoa de 2015. Então, eles comentaram que gostariam de participar, porém, como diversas pessoas do grupo do Rotarate não residem em Passo Fundo, então teria que ser antes. E aí a gente optou por fazer isso no dia 18, né? Fazer o projeto no dia 18, porém a gente está também moldando algumas coisas ainda em questão que a gente quer fazer alguma coisa no dia 25 ainda. Geralmente, com o término do projeto, sobra cachorro-quente, refrigerante, sobra presentes também. E a gente escolhe outro local, então, que a gente não atendeu e a gente vai até aquele local e distribuímos o que sobra. Porém, este ano, como a gente está adiantando as coisas, a gente está pensando em fazer... Por exemplo, a gente faz atividade com as crianças. Esse ano anteriormente, nas outras edições, a gente atendia em torno de 2 bairros, que era a Donária e a Morada do Sol. Esse ano a gente pretende atender a Donária e a Morada do Sol e estamos ainda pensando em mais outra comunidade, outro bairro, para poder atender. Esse ano a gente pretende atender 300 crianças. Ano passado a nossa meta foi 200. E geralmente, cada ano que passa, a gente pretende ir aumentando, a gente ir expandindo o projeto. Conforme o projeto vai ficando mais conhecido, a gente consegue ter um retorno melhor de doações, de brinquedos, de alimentos, e a gente consegue atender um maior número de crianças. E esse ano a gente pretende, então, atender mais um bairro. E no dia 25 de dezembro, procurar algum local ainda que a gente não atendeu nessa data do dia 18 e entregar o restante dos brinquedos, levar o Papai Noel, que o Papai Noel é uma coisa que é um amigo também do grupo, que ele está desde a primeira edição e a gente comentou que esse Papai Noel a gente não troca, porque ele, mais do que ninguém, ele vestiu a camiseta conosco. E é uma coisa muito interessante, porque na primeira edição a gente conseguiu o caminhão do Corpo de Bombeiros para levar ele. Ele se sentiu mais realizado do que qualquer um. Inclusive, assim, a hora que ele desceu daquele caminhão dos bombeiros, assim, a realização dele e das crianças vendo
aquele Papai Noel foi algo incrível, algo que não teve. E com certeza, pelo que ouvindo você falar sobre o projeto, essa é uma realização não só das crianças, mas também uma realização pessoal de vocês, Andressa. Com certeza. A gente fazendo parte disso, para mim é incrível, né? E como ele falou, a chegada do Papai Noel para as crianças é o máximo, né? E a gente faz filho, chama, o Papai Noel tá vindo. E aquela vez do caminhão dos bombeiros, só de escutar o barulho do caminhão, eles ficaram bem loucos. Vamos sair lá fora, vamos. Então é muito, muito legal mesmo. E a Andressa também é um projeto que nasceu uma ideia pequena, né, de vocês levarem todas essas atividades então para 1 ou 2 bairros, e quando viu se expandiu tanto que vocês só recebem então mais apoio de voluntários, de empresas, a comunidade mesmo também se envolve. Como eu sempre digo, né, as pessoas até agora estão procurando mais a gente, eu recebi mais ligação esse ano, de gente procurando, e eu digo assim, toda ajuda é bem-vinda. Com o que você quiser ajudar. Pode ser doce, pode ser algum valor em dinheiro, pode ser um brinquedo, pode ser indo lá participando, por que não, né? Se quiserem ir lá, estão convidados, vão ser muito bem recebidos com certeza, né? E acredito que vão gostar. Inclusive para a data do dia 18, que tem muitas pessoas assim, por exemplo, elas querem nos ajudar, não sabem como. A gente aceita então doações em dinheiro, doce, brinquedos. Qualquer ajuda é bem-vinda, e até mesmo como a Andressa comentou, quem quiser nos ajudar na data do dia 18, a gente está precisando, porque a gente não precisa só da ajuda, digamos assim, financeira dessas doações, mas a gente precisa da ajuda física também, porque como este ano a gente pretende atender 300 crianças, a gente precisa de pessoas para ajudar a cuidar dessas crianças. Porque durante a tarde, a gente, além de servir refrigerante, cachorro-quente, doces diversos, a gente realiza atividade com eles, porque a proposta também do grupo não é apenas, por exemplo, a gente fazer esse projeto e beneficiar eles de alguma forma, dando alguma coisa para comer ou até mesmo brinquedo, mas que eles possam levar alguma coisa para a vida deles, que eles aprendam alguma coisa conosco. Então, por isso que durante a tarde a gente realiza atividade com eles. E o bacana, né, que esse projeto aqui, como eu estou mostrando no cartaz, ele vai se aperfeiçoando, né, ao longo dos anos. Vocês faziam mesmo os cartazes de divulgação desse trabalho, e agora, então, aqui a gente vê um material que foi mandado para a gráfica, então, muito apoio de várias entidades. Isso. Por exemplo, assim, o primeiro projeto do Natal, eu fiz uma arte, assim, não tenho conhecimento, porque não vem a ser a minha área, mas eu fiz uma arte porque eu queria levar aquilo para a rua, eu queria que as pessoas conhecessem o projeto. Ou seja, com os valores que vocês arrecadam, vocês acabam economizando no que vocês teriam que gastar, né? Por exemplo, o material gráfico. São coisas que vão agregando, e cada vez mais esse ano está aparecendo mais apoiadores e mais pessoas abraçando esse projeto, essa causa junto conosco. Marlon e Andressa, então vou pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo, e em seguida então nós estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que hoje destaca então o projeto Natal Solidário. Estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que nesta noite destaca o projeto Natal Solidário, desenvolvido então pelo grupo Guerreiros del Sol. Os meus convidados dessa noite são Marlon Rodrigues e Andressa Ferreira, que são os voluntários então deste projeto. Marlon, para que tudo que se concretize, enfim, as atividades que a gente falou no primeiro bloco do Natal Solidário, tem muitos parceiros que contribuem, muitas empresas. Então, esses serviços que na verdade são doados pelas empresas não precisam ser gastos com vocês, com os recursos que vocês podem destinar então para as crianças. Isso. Por exemplo, os cartazes que estão circulando pela cidade, tem diversos pontos que a gente colocou os cartazes, tem academias, tem mercados, farmácias, diversos pontos. Esses cartazes então são doados por empresas parceiras que estão abraçando este projeto junto conosco. Tem por exemplo, a gente está fazendo pedágio solidário também, tem o banner de lona, que está sendo doado por outra empresa, e tem outras empresas já também que nos doaram brinquedos, tanto brinquedos que a gente vai dar para as crianças no Natal. Com o término das atividades, a gente dá um brinquedo para cada uma das crianças, e tem empresas também que estão nos apoiando, locando os brinquedos para as crianças terem aquela recreação durante a tarde. Isso facilitou com certeza o trabalho de vocês, porque em anos anteriores vocês tinham que tirar do bolso, então, para pagar, por exemplo, a locação desses brinquedos. Isso.
Este ano, como está surgindo mais empresas apoiadoras, inclusive a questão do transporte mesmo das crianças, porque a gente precisa retirar elas dos bairros e levar elas até o local onde vai ser realizado o projeto, que faz 3 anos que a gente está realizando este projeto no CTG Eduardo Miller. Então a gente precisa retirar as crianças então da moradia delas e levar até o bairro, e aí tem outra empresa que se propõe a fazer esse transporte para nós. Claro que alguns transportes são cedidos de forma gratuita e outros a gente tem que pagar. Então, todas as coisas que envolve o projeto, a gente tem gastos financeiros. E essas empresas, então, que nos apoiam, eu costumo chamar de apoio, porque sem elas a gente não conseguiria estar fazendo o projeto esse 3º ano e na proporção que ele está, que na verdade tem mais pessoas na cidade de Passo Fundo que estão conhecendo esse projeto e abraçando a causa junto conosco. E Andressa, então, para que as atividades aconteçam no dia 18, com certeza vocês devem promover aí um grande mutirão entre os voluntários. Por exemplo, como que funciona a confecção dos lanches, o preparo dos lanches, então, para as crianças? O preparo dos lanches começa bem antes, porque a gente precisa da doação, por exemplo, de condimentos para o cachorro-quente, pão, salsicha, assim por diante. Então, é um dia antes que a gente começa a preparar já, para que fique tudo pronto no dia, né? Ir atrás de bolo, os doces bem antes também, porque daí a gente monta a mesa de doce para as crianças. Então, até a arrecadação de doce, o mutirão é bem grande. E as crianças gostam, né, dos doces, principalmente. E normalmente, qual é a rotina, então, do dia, da programação dessa grande festa de Natal? As crianças chegam, como é que funciona tudo? Começa assim, a gente já deixa tudo preparadinho, que nem um local para eles desenharem. Daí tem um local onde está, por exemplo, a piscina de bolinhas, a cama elástica. No outro local tem música, eles podem dançar, brincar, correr, pular. E então a gente já está preparado para receber eles desde o primeiro horário. Então, quando eles chegam, cada um escolhe o que vai fazer, né? Então, tem bastante gente já preparada, esperando as crianças para poder atender elas. E neste ano, então, vocês ainda não definiram todos os bairros que pretendem atender, né? Na verdade, serão 3, né? Vocês ainda estão escolhendo. Quais são os critérios para vocês definirem, então, os locais que vão receber essa festa? Essa parte acho que o Marlon explica melhor. Então, os critérios que a gente busca, né, para atender os bairros, por exemplo, a gente vai em bairros, geralmente a gente, 3 integrantes do grupo, 3, 4 integrantes, a gente pega uma folhinha em branco mesmo e vamos até os bairros e a gente vê. Aqueles bairros com maior vulnerabilidade em Passo Fundo são os atendidos. Por exemplo, a Morada do Sol era um local que até então eu não conhecia e teve uma integrante do grupo que chegou e comentou: tem esse local que são praticamente casebrezinhos, né, de madeira, e a gente foi até o local para dar uma olhada e eu falei: esse local a gente vai atender e a gente vai seguir atendendo, que é a Morada do Sol, que é um local com bastante vulnerabilidade. Então a gente busca atender eles desde o início e geralmente a gente busca ir no local e conhecer a realidade, o dia a dia daquela criança, para ver se realmente a gente vai fazer alguma diferença para a vida daquela criança. E aí, se a gente vê que vai fazer diferença, a gente faz o convite antes todo do dia 18. Tem muita preparação, contanto que a gente termina o dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, a gente já começa a preparação em fazer a arte, ir atrás do transporte, qual a empresa que vai fazer o transporte para nós, aonde que vai acontecer o projeto, e a gente começa a ir atrás das doações. E outra coisa que ocorre também antes do projeto é a gente se desloca até os bairros. Esse ano a gente tem que ir conhecer um bairro novo para fazer o cadastro dessas crianças. Então a gente já tem cadastro das crianças da Donária e da Morada do Sol, que a gente chega, a gente conversa com os pais delas, explica o projeto e a gente pede a permissão deles, porque não tem como a gente retirar eles da moradia deles e levar até outro local sem a permissão dos pais. Então, tem alguns pais também, quando as crianças são muito pequenas, 2, 3 aninhos, que aí os pais vão junto com elas até o CTG para a realização das atividades durante a tarde.
E como a Andressa estava comentando, esse projeto é uma coisa que todos os voluntários doam bastante tempo, porque, por exemplo, agora, por mais que ainda não seja o dia 18, mas a gente já está correndo atrás de brinquedos, a gente tem que embalar os brinquedos, a gente tem que correr atrás de doação de pães, de salsicha, tomate, cebola para fazer o cachorro-quente, o refrigerante também. E, por exemplo, assim, esse ano vai ocorrer no dia 18, então, dia 18 é um domingo, no dia 17, por exemplo, 7 horas da manhã, no sábado, todo mundo pula da cama, já começa a levar as coisas para o local onde vai ser realizado o projeto. E aí ali a gente começa a enfeitar o local. É todo um preparo para poder deixar essa festa. Realmente é uma grande festa. É uma grande não festa. É simplesmente chegar lá e ofertar um lanche, né? É uma grande festa preparada para é um projeto que a gente busca, como eu comentei no início, a gente busca fazer um dia diferente para essas crianças, porque muitas crianças a gente sabe que este Natal que eles estão tendo conosco vai ser o único Natal que eles vão ter. Então a gente busca fazer uma coisa diferente que vai ficar marcado para a vida deles. Por exemplo, assim, a gente busca agregar algumas coisas para a vida dessas crianças. No dia 27 de setembro, a gente fez uma ação em uma escolinha aqui de Passo Fundo, que até então a gente não conhecia a realidade de como aquelas crianças, o porquê que aquelas crianças estavam ali. Por exemplo, da manhã até a metade da tarde, a gente não conhecia. E a gente foi fazer o projeto e nisso a gente já conseguiu 2 dentistas para ensinar as crianças a fazer a escovação dental. Então, que foi uma coisa muito bacana. E este ano a gente pretende ensinar essas crianças escovação dental. Por exemplo, a gente quer proporcionar atividades para eles como forma de agregamento. Ou seja, além da festa, da diversão, também levar um pouquinho de educação, né, a mais, né, do que essas crianças já têm. E, Marlon, para poder, então, acontecer tudo isso que a gente está falando durante o programa, vocês estão arrecadando os brinquedos, inclusive distribuíram vários pontos da cidade, e aí espaços para a coleta dos brinquedos, que tem cerca de 20 dias, então, para fazer tudo isso acontecer. Isso, esse ano a gente está com 13 pontos de coleta por Passo Fundo, que estão bem distribuídos, então tem no bairro Boqueirão, tem no centro, tem na Petrópolis, tem na Vera Cruz. Tem diversos bairros, diversas empresas que estão nos cedendo espaço para deixar uma caixa. Então, na nossa fanpage no Facebook, tem todos os endereços completinhos para caso a pessoa queira nos doar um brinquedo, um pacote de bala, um pacote de pirulito, vai no local, vai encontrar aquela caixinha e todas aquelas doações elas vão ser revertidas para o projeto. Por exemplo, tem pessoas que hoje em dia ainda olham o cartaz na rua e ficam meio em dúvida se realmente está ocorrendo. Então, a gente colocou nos cartazes que estão dispostos por Passo Fundo, a gente colocou as nossas fanpages do Facebook, tanto a do grupo quanto a própria do Natal Solidário, que tem diversas fotos das edições anteriores deste projeto e tem vídeos também que mostra fotos, mostra momentos da gente indo entregar brinquedos nos bairros com o término do projeto. Então são várias coisas que a gente busca documentar isso com fotografias, com vídeos para disponibilizar para as pessoas na nossa fanpage ali no Facebook, para conseguir visualizar que o que o grupo está se propondo a fazer, a gente está realizando. E, Andressa, então, com certeza é muito importante, né, esse trabalho que vocês fazem, então, de documentar tudo isso que vem sendo realizado, essa ação que contempla, então, 3 bairros de Passo Fundo, mas Passo Fundo é muito grande, né, então, a importância de levar esse espírito de solidariedade para as pessoas que estão nos assistindo, ou seja, vocês vão estar atendendo 3 bairros, quem sabe um outro grupo possa levar essa mesma festa para outros bairros. Esse é o espírito de Natal, né? Com certeza, a gente tem que utilizar desse espírito natalino, né, para atender. A gente pretende atender o maior número possível de crianças, a nossa capacidade, né, claro. Então, a partir das doações e do transporte, que aí sim a gente vai ver o número de crianças que a gente vai poder atender. Então, como o Passo Fundo é muito grande, realmente não tem como a gente atender todos, né? Seria muito bom se pudesse atender todos, mas é uma coisa que a gente pode pensar para o futuro, né? Não que a gente não queira. Quem sabe a gente consiga algum dia, né? Por que não?
Na verdade, como a nossa meta, cada ano a gente vai moldando o projeto e a gente vai fazendo coisas diferentes. Por exemplo, no primeiro ano a gente tinha uma perspectiva de atender, por exemplo, 150 crianças. Segundo ano eu falei, vamos aumentar um pouquinho, vamos ter a perspectiva de atender 200 crianças. E esse ano a gente aumentou para 300. Então, com o passar do ano a gente vai aprimorando o projeto, mais pessoas vão se agregando ao grupo, ao projeto, mais empresas vão nos apoiando e assim a gente consegue ir atendendo o maior número de crianças. E conforme o projeto vai sendo conhecido, a gente consegue mais doações, a gente consegue... Claro. E a gente vai conseguindo atender mais crianças e claro que a gente não, futuramente, coisas que alguns integrantes do grupo já comentaram, a gente não quer ficar apenas atendendo as crianças. Coisas que já me questionaram por que a gente não faz atividade com idosos. Então é uma coisa que o grupo também já está pensando, porque teve ano passado, por exemplo, com o término dessa atividade, sobrou refrigerante, sobrou cachorro-quente e a gente foi no lar da vovó entregar. Então que, de certa forma, a gente não está atendendo apenas as crianças. Mas, por exemplo, tem lares de idosos que familiares abandonam os idosos, então a gente pretende fazer isso também, fazer alguma atividade diversificada com os idosos, que são coisas que os integrantes do grupo já me questionaram, e são coisas que a gente está pensando para o futuro, só que como a gente ainda, o grupo é bebê ainda, né? A gente está dando os primeiros passos praticamente. É o terceiro ano que esse é o terceiro ano que a gente está completando com essas ações beneficentes, mas ainda tem muita coisa ainda para caminhar para a gente conseguir tornar o grupo que a gente quer fazer mesmo, porque o intuito mesmo futuramente é de transformar o grupo numa ONG para atender e cada vez mais a gente conseguir proporcionar, além dessa diversão no dia, proporcionar algum aprendizado a mais. Esse ano, inclusive, se alguma pessoa que esteja nos assistindo tiver um grupo de teatro, de dança, ou tenha livros, queira ir montar um cantinho de leitura para as crianças, a gente está aceitando. Uma coisa que eu sempre comento com pessoas que nos abordam para pedir sobre o projeto. Qualquer pessoa que queira nos colaborar com o projeto, quer dar uma ideia, vamos fazer um cantinho de leitura, alguma coisa assim, a gente está aceitando, a gente está aberto a propostas também. Então, Marlon, eu gostaria que você dissesse então os telefones de contato e repetisse, né, o nome do grupo, então, para que o pessoal possa procurar aí no Facebook, então, mais informações a respeito de vocês e como ajudar também. Então, a gente tem a fanpage no Facebook, que é... Pode ser que eu ergo aqui, então, cartazinho. Então, 2014 Natal Solidário, que foi quando o projeto do Natal Solidário foi lançado aqui na cidade de Passo Fundo. E também tem a nossa página Guerreiros del Sol 2014, que foi quando o nosso grupo, então, a gente optou por colocar um nome para chamar o grupo, né, para identificar todos os integrantes. Caso alguém queira nos ajudar e não tenha como ir em alguns dos... Inclusive, na fanpage ali do Natal, vocês vão encontrar todos os endereços completos dos pontos de coleta dessas doações. E qualquer coisa, se não tiver como levar em um dos pontos de coleta, basta então entrar em contato com algum dos nossos números que estão nos cartazes, que a gente vai até as pessoas buscar as doações. Desde a primeira edição tem pessoas que querem contribuir conosco, porém não tem tempo de levar até um ponto de coleta. A gente vai, a gente busca, não tem problema nenhum. Então qualquer coisa, se alguém quiser entrar em contato, meu telefone e código de área é 55 996 80 12 71. E o da Andressa? O meu é 54 9103 5023. Então tá ok. Lembrando então que a festa acontece que dia mesmo e qual horário? Dia 18 de dezembro, nas dependências do CTG Eduardo Miller, no bairro de Mundo Trem. E também vamos fazer alguma atividade no dia 25 de dezembro, então eu vou levar, ou dia 25 ou dia 24, que é véspera de Natal, vou levar esse pessoal para a rua também, a gente vai atender outro bairro. E essa atividade vai ocorrer então, lembrando que quem quiser nos ajudar, a gente está desde o dia 17, cedo da manhã a gente está no local, montando, decorando o local, preparando o cachorro-quente,
colocando as bebidas para gelar, embalando o restante dos brinquedos. E essa atividade com as crianças, então, elas começam às 13h30 do dia 18 de dezembro, no CTG Eduardo Miller. Lembrando que antes das 13h30, tem todo um processo que vai integrantes do grupo até os bairros, fazer uma chamada das crianças, organizar elas para esperar o transporte, para levar elas até o CTG. Então tá ok. Andressa e Marlon, parabéns então pela iniciativa do grupo de vocês. Obrigado. Uma boa festa, né, para essa criançada toda. E muito obrigada então pela participação no programa de hoje. Nós que agradecemos o espaço. Ok. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.